aproveitar que eu tô aqui andando com elas estão lá na frente lá, e vou começar a explicar pra vocês como foi a aplicação do visto das duas, né? Como que eu consegui o visto pra elas virem aqui pro Canadá. Primeiro, a gente como residente permanente aqui no Canadá, a gente pode tentar o visto de extensão da residência permanente pra elas, né? Só que o que acontece? Esse processo, ele é um pouco mais demorado, ele é por sorteio e por aplicação, como se fosse uma Express Entry, sabe? Eles abrem o pool, aí você se inscreve e depois eles fazem o sorteio pra ver quantas pessoas vão ser chamadas. Então eu já tinha desistido de fazer dessa forma, porque não daria tempo delas virem pro Natal, né? E depois que você é chamado, ainda leva 2 anos pra rolar todo o processo. Olha que bonito, peraí. Olha lá, ó, o trem passando. E elas andandinho com as comprinhas. Aí eu decidi que eu ia aplicar um Super Visa pra minha mãe, só que acabou que não deu muito certo. O que seria o Super Visa? O Super Visa é um visto que permite, agora se eu não me engano são 5 anos, mas antes ele permitia que você ficasse 2 anos aqui no Canadá sem trabalhar, porque ele é um visto de turismo, só que prolongado. O visto de turista você pode ficar aqui no país 6 meses sem trabalhar, e o Super Visa você pode ficar 2 anos, agora eu acho que são 5, deixem aqui nos comentários que eu não lembro, sem trabalhar também. Só que o que acontece? Eu fiz a belíssima burrice de tentar um Super Visa pra minha mãe com o nosso único imposto de renda aqui no Canadá. E o que acontece? O Super Visa, você precisa de uma comprovação financeira maior, porque elas vão ficar aqui mais tempo sem trabalhar. Então eu apliquei pra minha mãe com um imposto de renda, né, o nosso primeiro imposto de renda aqui no Canadá, e ainda faltava um pouquinho pro mínimo exigido, e eu falei, vai dar certo, não vai dar nada, eu vou aplicar. Apliquei e foi negado. Minha mãe teve um visto negado de Super Visa aqui pro Canadá, mas por um erro meu mesmo, porque eu insisti num negócio que não ia dar certo, porque não tinha o mínimo de comprovação financeira, né? Não era comprovação financeira, né? Era o imposto de renda. Você tem que ter um mínimo de imposto de renda anual, e o meu tava um pouquinho abaixo. Depois que ela teve esse visto negado, eu falei, não vou mais tentar o Super Visa, eu sei que não vai dar certo, eu vou tentar um visto normal pra ela de turismo. Apliquei o visto de turismo dela normal, não tinha um mínimo de renda, né? Mas eu provei dinheiro, falei que eu teria condições de sustentar ela aqui pelo um mês que ela passaria aqui. E foi muito simples, gente, muito simples. De turista foi super rápido, eu acho que em 3 meses ela tava com o passaporte carimbado. Foi muito rápido e não teve problema nenhum. Eu só expliquei, né, os motivos por ela querer vir pra cá. O trem tá passando, peraí. E aí que a aplicação foi muito rápida, eu falei os motivos que ela queria vir pra cá, comprovei um dinheiro mínimo, né, pro tempo que ela passaria aqui no país. Lembrando que minha mãe não tem renda fixa no Brasil, a minha mãe é diarista, ela não tem casa, ela não tem nada. Então eu tive que comprovar fundos para ela poder vir. Então eu falei que a filha dela pagaria, né, a passagem aérea, que ela ficaria na nossa casa. E não apliquei com o seguro viagem. O seguro viagem eu fiz depois que foi aprovado o visto dela, e mesmo assim deu certo. Da minha sogra, a mesma coisa, foi muito rápido. A minha sogra conseguiu provar mais dinheiro, o marido dela entrou como suporte também, mas foi tudo muito rápido. O visto das duas foi bem rápido. Não exigiram basicamente nada. Foi só isso mesmo, eu consegui provar dinheiro. E aí foi aprovado em menos de 3 meses para as duas. E aí a pergunta que vocês mais fazem é como foi elas virem para o Canadá sem ter inglês, a primeira viagem internacional das duas. Elas estão catando mato aqui agora. Meu Deus. O que eu fiz antes delas virem, né? Eu escrevi uma carta para elas, né? Eu fiz uma cartinha falando, olha, eu sou a Ana, sou filha da Juscelia, que tá embarcando pro Canadá, ela não fala inglês, ela vai ficar aqui no Canadá 1 mês, ela tem a passagem de volta, ela tinha a passagem de volta impressa. Escrevi que o seguro viagem dela estava impresso também, que eles poderiam confirmar o seguro dela, que inclusive o seguro, quem me ajudou, graças a Deus, foi a Energia Seguros, porque, gente, eu tinha esquecido completamente, porque eu tinha falado com elas um tempo atrás para fazer cotação, e organizando tudo eu acabei esquecendo, e elas me lembram, elas sempre lembram a gente uns dias antes do embarque, então elas me lembraram e saiu na hora a pólice, né, e foi ótimo, foi super barato, graças a Deus, porque é muito gasto, né, quando vem visita,
bonito e tal. Então foi muito em conta e eu gostei bastante do serviço delas. Então, obrigada, Energia Seguros, por cuidarem dessa parte aí pras minhas mães. E aí fiz isso, fiz essa carta, coloquei que a gente era residente permanente no país, que elas ficariam na nossa casa, que a gente pagaria as contas delas nesse período que elas estivessem aqui, que tava tudo certo, tudo confirmado, passagem de ida, passagem de volta, seguro, tudo certinho. Mandei a cópia do nosso residente permanente e coloquei o nosso número de telefone falando que a gente estaria na porta do aeroporto esperando elas, que alguma coisa eles podiam ligar pra gente. E agora elas vão contar a versão delas da história, porque eu mal dormi preocupada com essas duas. E vem aí a versão das duas com a sua primeira viagem internacional sem inglês. Bora conversar com elas e ver tudo que elas aprontaram nessa vinda pro Canadá. Bom, então trouxe elas aqui pra falar como que foi a experiência no aeroporto, porque, gente, eu quase não dormi e essas doidas chegaram aqui em casa rindo à toa. Vai, como que foi no aeroporto sem inglês? No aeroporto foi bem de boa. A gente tava com um pouco de medo, mas deu tudo certo. Não perguntaram nada. Tinha um totem lá que a gente colocava o passaporte, escaneava e saiu um papel, a gente entregava o papel e pronto. Isso. Gente, o totem, pra quem não sabe, ainda tá valendo a regra do Air of Can. Então, se você tem família vindo pro Canadá, eu indico vocês a preencherem antes. Eu fiz o preenchimento no aplicativo das duas juntas, então você faz na mesma aplicação e aí você responde as perguntas pra que quando elas cheguem no totem, elas não precisam preencher nada. Mas elas falaram que dá pra trocar a língua, né, o idioma, então se você quiser trocar, tá tudo bem. Mãe, como que foi a primeira viagem de avião? Foi a primeira viagem de avião da minha mãe e internacional ainda. Lá em Curitiba, quando eu entrei no avião, deu um friozinho na barriga. Mas depois, quando fizemos a conexão do outro avião, foi tranquilo. Adorei. E o inglês? O inglês, não falei inglês. Quando eu pedi as coisas, eu apontava para a moça, a aeromoça mostrava para mim o que eu queria. E só, foi tranquilo. Gente, ó, elas não pararam na imigração. Eu fiz cartinha em inglês, em português. Minha cunhada mandou carta. Não pediram nada. Mas mandem tudo, né? Pra que caso peçam, caso parem elas tenham o que mostrar, né? O que mais? E na imigração, que eu tava com medo de passar, também foi tranquilo. Só passamos o passaporte, né? E passamos tranquilo. Vieram rindo à toa, gente. Falando em português no aeroporto, deu tudo certo. A gente seguiu o fluxo. Tem que ir seguindo, porque se você não sabe, porque o voo do Brasil que chega de manhã aqui em Toronto é bom porque é só ele que chega naquele horário. Então, tipo assim, todo mundo vai pro mesmo lugar, entendeu? E aí elas foram. A gente tava com um pouco de medo onde retirava as malas. Aí tinha uma mulher lá que ela perguntou pra mim, eu não entendi nada, eu só falei que era do Brasil. Ela falou o número e a gente foi. E chegou lá, a mala tava vindo. Como assim? Você entendeu o número que ela falou? Number 6. Muito bem! Ai, Deus! Eu queria ter uma câmera pra ter visto as duas vindo. Mas foi tranquilo, né? Foi. Não pediram pra abrir mala? Viagem, não pediram nada. Nem pra abrir mala, né? Nem pra abrir mala. Não. Bom, lá em São Paulo foi meio engraçado, porque a Juscelia começou a contar logo pra primeira moça lá, aí congestionou a fila, né? Fala pouco também. Mas eu gosto de conversar, né? Por isso que eu não vou me perder, porque eu paro e converso. Nem que eu fique meia hora no lugar, mas eu converso. Tá, daí você ficou empacando a fila. Eu fiquei falando pra ela, eu tô meio nervosa porque é minha primeira viagem. Do raio-x. Esse foi do raio-x. Do raio-x. Mas lá em Curitiba ainda. Mas pra quem tá vindo de Guarulhos pra São Paulo, quem tá vindo de Curitiba, São Paulo, pela Azul, não tá tendo conexão pro Terminal 3. Então elas tiveram que descer do avião lá em Guarulhos, pegar o ônibus pra ir até o Terminal 3. Então elas falaram que nessa parte foi perrengue, porque eu comprei a passagem separada. Eu não comprei os trechos todos juntos, né? Porque elas saíram Curitiba, São Paulo, Toronto. Então eu comprei separado. E aí foi o que deu ruim, porque a Azul só tem conexão com o Terminal 1. A Azul é no Terminal 1 e o Toronto é no Terminal 3. Aí nessa parte deu perrengue, porque elas estavam com as malas e tiveram que carregar dentro do ônibus até o Terminal 3. Mas foi só isso, né? Foi. Daí fala que a gente conseguiu despachar a mala pequena. Que glória, né? Vocês não sabem o que elas fizeram. Aonde que foi? Em São Paulo? Foi em São Paulo. A hora que a gente foi fazer o check-in da bagagem pra Toronto, um mocinho muito simpático. Muito simpático. Vocês podem despachar a bagagem sem custo. A bagagem de mão. De mão, sem custo. E elas mandaram no grupo. Aí bem a gente feliz. falou assim, mas a gente nem lacrou as malas. Não, mas a gente lacra, eu lacro pra vocês. Tá tudo certo. Muito bem. E a gente mandou. Foi uma glória, porque dentro do avião não tinha espaço pra pôr as malas e a gente tava bem feliz. Chegamos, sentamos e boa.
Aí elas mandaram no grupo, olha gente, que legal, despachamos a bagagem de mão de graça. E eu, gente, não se despacha a bagagem de mão. Porque se você perde a mala, se extraveia, você chega aqui sem nada, elas não teriam nada. E elas despacharam. Iam chegar aqui só com os documentos na mão. A sorte que deu certo. Deu certo. Gente, no próximo vídeo elas vão responder as perguntas de vocês que vocês mandaram lá no Instagram. Então eu vou tirar mais dúvidas de vocês, mas no vídeo de hoje foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de como foi a aplicação que eu já contei pra vocês, deixa aqui nos comentários. E essa foi a chegada delas triunfal, que não aconteceu nada, graças a Deus. Elas falaram português com todo mundo e funcionou. Agora no próximo vídeo elas respondem as perguntas de vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e compartilha com todo mundo aí que precisa dessas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.